Romanos 9, de 6 a 12. De 6 a 13. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, primeiro, Pai, gostaria de pedir perdão, Senhor, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, porque a natureza humana, Senhor, fala muito alto em nós e muitas vezes falamos, pensamos e agimos de maneira que ofende ao Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, nos dirija com Teu Santo Espírito para que façamos sempre a Tua vontade, para que estejamos sempre prontos a dar alegrias ao Senhor. Senhor, nesse momento de estudo, nós pedimos a Tua orientação. Esteja, Senhor, agora, no momento de meditar na Tua palavra, nos capacitando para compreendermos a mensagem que o Senhor quer que nós aprendamos nesta noite. Muito obrigado, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um assunto que é muito complicado, é difícil de entender, é uma coisa chamada eleição. Eleição, quando você olha para a eleição de Deus, muita gente entende como sendo um ato injusto. Por que Deus elegeu e por que Deus não elegeu? Mas para entender isso, vamos pensar na nossa eleição. Eleição de presidente, de prefeito, as eleições normais. O candidato, ele pode fazer campanha, promete, se esforça, mas ele não se elege. Quem vai elegê-lo é outro. Então, são os eleitores que, segundo a sua vontade, é que escolhem a quem darão o seu voto. A eleição não depende do candidato que deseja ser eleito, mas do eleitor que coloca o seu voto na urna. Pensando desta maneira, nós vamos entender que no caso da eleição relacionada a Deus, o homem, ele não tem nenhuma ação, ele não tem nenhuma atitude que provoca a sua eleição. A eleição é algo que vem de Deus. Então, entre tantos homens perdidos, Deus elegeu a quem quis salvar livremente. A Bíblia diz que todos os homens pecaram. E por pecar, todos mereciam castigo, que era a morte. Todos os homens são pecadores e merecem a condenação. Todos escolheram o caminho de perdição. Nenhum homem buscava a Deus ou desejava sua presença e tinha a menor intenção de obedecê-lo. Então, sem o agir de Deus, o homem estava e continuaria totalmente perdido. Desse meio perdido, corrompido, falho, sujo, Deus elegeu, escolheu ou predestinou, aí você escolhe qual palavra você quiser, alguns para a salvação. E isso segundo a sua vontade, segundo o seu querer, sem ser forçado a escolher ninguém e não tendo nada de bom em nenhum homem para que forçasse então Deus a escolher. A escolha de Deus, ela foi absolutamente livre de qualquer condição, de qualquer dependência ou de qualquer atitude dos homens. Fato é que Deus nos elegeu e Ele nos quis salvar. A nós, Ele nos deu o seu Espírito para que nos regenerasse. Regenerar é gerar de novo, é dar vida.
Ele então, pelo Espírito, nos deu a fé para crer. A Bíblia diz em Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele nos arrastou para o caminho santo, nos colocou no caminho, nos deu o entendimento. Ele que nos santifica, é Ele que nos faz entender que a morte de Jesus na cruz foi um ato em nosso favor. E é Ele também que nos faz tomar posse da salvação que nos é dada gratuitamente. Está lá em 1 Coríntios 2,12. E assim nós, por causa dessa ação do Espírito em nós passamos a ter paz com Deus e desejamos Deus da nossa vida. O agir de Deus transformou a vida do homem. Nos versículos iniciais desse capítulo, Paulo tratou da situação espiritual dos judeus. Nós vimos uma situação lamentável, porque ele revelou que nem todos os descendentes de Abraão serão salvos. Tem muita gente que fala, eu mesmo vi um vídeo de um judeu falando, diz, foi porque a Dilma fez isso contra os judeus, daquele mesmo dia começou as manifestações contra ela, e depois fizeram isso contra os judeus e começaram as manifestações contra ela. Eles passam uma ideia de que eles são um povo diferente, santo, especial, todos eles pelo simples fato de nascerem judeus. Mas a Bíblia vai nos mostrar que não é bem assim. Abraão teve o primeiro filho, e isso ele teve com uma serva. Foi o seu primeiro erro, pois ele se precipitou e não esperou o cumprimento da promessa de Deus. Ismael foi amado por seu pai, com certeza, mas ele não se tornou o seu herdeiro. Hoje os árabes, que são os descendentes de Ismael, se tornaram os piores inimigos dos judeus. E os judeus são descendentes de Isaac. Depois de ter Isaac com Sara, ele se casou novamente com Quetura, e com ela teve mais 6 filhos, está lá em Gênesis 25, de 1 a 14. Alguns comentaristas bíblicos, eles dizem que Agar e Quetura são a mesma pessoa, pois lá em 1 Crônicas 1, 32 a 33, diz que Quetura é apresentada como sua concubina, e a Bíblia não diz que Abraão possuía nenhuma outra mulher além de Sara e sua serva Agar. Então essa ligação também de Quetura e Sara não tem nenhuma comprovação segura, apenas esse texto de 1 Crônicas 1, 32 e 33 que diz que cita lá a sua concubina. Então para esses estudiosos, ele diz que depois da morte de Sara, Abraão então, ele voltou a buscar então a sua serva e com ela passou a viver, casou-se com ela e teve filhos. Mas isso não é confirmado, apenas esse texto nos leva a pensar isso. Sobre os outros descendentes de Abraão, além de Isaac, Paulo diz, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a sua descendência. Entenderam a questão da promessa de Deus? Não são todos os filhos de Abraão. A promessa de Deus recai sobre o filho da promessa. Isaac era o filho da promessa. Vem então da descendência de Isaac, aí vem Jacó, depois de Jacó vem os seus filhos e formam então a tribo de Israel. Os filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei a Sara, e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também a Rebeca, que ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. Olha, Deus prometeu um filho a Abraão. Abraão se precipitou e teve um filho com Agar, Ismael. Depois, com Quetura, teve outros 6 filhos. Porém, diante de Deus, os filhos tidos por Abraão não foram contados como filho da bênção, pois apenas Isaac, que foi o filho da promessa e o detentor da bênção divina. Isso revela que ninguém é salvo por consanguinidade. Filho de pastor é salvo por ser filho de pastor. Também os filhos de Abraão não serão salvos só porque são filhos de Abraão. A escolha divina é livre, ela não se prende à consanguinidade. Logo após, Paulo usa os filhos de Isaac para argumentar sobre a eleição dos salvos. Logo a seguir ele diz, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama.
Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Veja que a Bíblia diz que os fetos ainda estavam no ventre materno quando Deus amou um e Deus rejeitou o outro. Eles não haviam feito nem o bem nem o mal, o que nos leva a pensar e a questionar o valor das obras humanas na questão da salvação. Elas são tidas por muito como decisivas para a sua salvação. Deus escolheu amar a Jacó e também escolheu aborrecer a Esaú. O que eles tinham feito para isso? A questão é aquele que quis amar e aquele que quis rejeitar. Isso fez Deus antes mesmo dos dois saírem do ventre materno. Isto seria um ato de injustiça de Deus? Será que seria? Deus seria obrigado a amar um dos dois? Seria obrigado a amar um dos dois? Não, não seria. Mesmo que nenhum dos dois merecesse o seu amor e nenhum merecia, Deus não era obrigado a amar. Mas para argumentar sobre essa questão, Paulo disse, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem aprouver ter compaixão. Quem merece misericórdia? Já pararam para pensar nisso? O simples fato de você requerer a misericórdia de alguém é porque você não merece. Se você pede a misericórdia de alguém, é porque você não tem como pedir que a justiça seja feita para você. Porque se a justiça for feita, você vai ser condenado. Então só pede a misericórdia aquele que não tem méritos para poder requerê-la ou pedi-la. Então ninguém merece misericórdia. O seu recebimento pressupõe um ato da bondade graciosa de quem oferece. A oferta do amor de Deus é sempre um ato de misericórdia. Quando alguém perdoa o outro, não perdoa por merecimento. Uma mulher que trai o marido que trai a mulher, alguém que mente para outro, alguém que é desonesto com o outro, não merece perdão. Mas se a pessoa resolveu perdoar, este é um ato de misericórdia. Foi o que Deus fez conosco. É por isso que Paulo argumenta que não foi um ato de injustiça de Deus o fato de ele ter amado Jacó e rejeitado Esaú. Porque o certo seria que Deus condenasse Jacó e condenasse Esaú. Porque ambos são pecadores, porque são homens e todos os homens são pecadores. Deus ele é livre para ter misericórdia ou compaixão de quem decidir. Aí Paulo se dirige a nós. A nossa condição espiritual de total dependência da vontade de Deus e não das escolhas dos homens, ele diz, assim pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ou seja, na questão da salvação, nós dependemos totalmente de Deus. Isso deve nos humilhar. Isso deve gerar em nós um sentimento de gratidão, de uma entrega total, de uma dependência, querer fazer o melhor para Deus, porque nós não tínhamos nada para dar, mas Ele deu por nós, Ele fez por nós. Já vimos, quando Paulo citou o Salmo 14, versículos 2 e 3, que entre os homens não há quem teme a Deus ou quem o busca. Nenhum homem buscaria a face de Deus se o próprio Deus não se revelasse salvador ao homem. Por isso que a salvação nunca dependeu do homem, mas de Deus usar a sua misericórdia. Paulo cita o relacionamento de Deus com o Faraó, pois Deus usou para revelar-se ao mundo, como Deus de um povo que era insignificante, o povo sem importância. Deus escolheu a Faraó como seu instrumento, não para a salvação, mas como Paulo diz, porque a Escritura diz a Faraó, por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Veja que o mover de Deus entre os egípcios foi para a sua destruição. O povo mais poderoso da sua época foi usado por Deus para que todos os outros povos da terra soubessem que Deus existe. Deus foi duro, pessoas morreram, pessoas sofreram para mostrar que Deus existe. Deus usou aquele povo para esse fato. Então, Paulo então encerra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer, também endurece a quem lhe apraz. Qual dos pecadores poderia atribuir injustiça a Deus, por entre todos os pecadores ter escolhido alguém para amar e ter deixado o outro sem o seu amor? Deus, ele não era obrigado a amar ninguém.
Se amou, esse amor foi a manifestação da sua livre misericórdia. E o fez por graça, sem mérito da parte de quem recebeu o seu amor. Se ele quis salvar, ele salva. Se ele não quiser salvar, ele não salva. Neste estudo, nosso objetivo não é explicar a eleição ou todo o agir de Deus que nos levou à salvação. Hoje, de maneira especial, nós vamos tratar a respeito do comportamento de quem recebeu o amor de Deus e de quem não recebeu. Nós vamos analisar então a vida de Jacó e de Esaú, para mostrar como acontece na vida de alguém que teve a sua alma amada. Alguém que Deus amou aquela pessoa e sem que essa pessoa tenha total consciência do amor de Deus, como que ela age. E aquela pessoa que não recebeu o amor de Deus, como que ela naturalmente ela vai agir de maneira rebelde contra Deus. Existem dois senhores, ou se segue a Deus para a salvação, ou se segue a Satanás para a perdição. O coração corrupto, espiritualmente morto, ele agirá de acordo com essa triste condição. O coração vivificado também agirá de acordo com as mudanças realizadas por Deus dele. Analisarei os dois personagens citados dos textos, Jacó e Esaú. As suas vidas refletem de modo claro o amor e a rejeição divina. Mesmo sem terem consciência dos seus atos, os dois revelam que se passava em seus corações. Veja, primeiro, não vamos ler aqui, apenas eu vou citar o texto de Gênesis 25, 19 a 24. A história dos dois é bem conhecida. E, em primeiro lugar, nós vamos ver a atitude dos dois irmãos diante da escolha entre vida espiritual e suprimento de necessidades físicas. Como é que os dois, um que foi amado, porque o texto de Romanos está dizendo que um foi amado e o outro foi rejeitado. Os dois ainda eram fetos, e isso se refletiu na sua vida. E eles vão mostrar, então, essa diferença entre a escolha espiritual e outro que só pensava no suprimento das coisas materiais. Comecemos por Jacó. Jacó foi um personagem importante para a nossa compreensão sobre nós mesmos. Ele não era nada honesto. Jacó não era nada correto. Jacó não era uma boa pessoa. Ele não era um bom filho, ele não era obediente. Ou seja, Jacó é um retrato do homem que foi salvo, do homem rebelde, do homem falho, mas que foi amado por Deus, assim como nós somos. Isso revela que Deus, ele não se importa em como nós estávamos antes, mas em como estaremos no final, depois de andar com Ele. Porque quando nós começamos a andar com Deus, a transformação no nosso caráter, na nossa ética, na nossa moral, isso é natural, porque o Espírito de Deus vai agindo, vai transformando e fazendo com que nós sejamos pessoas melhores. O Jacó enganador, depois de andar com Deus, ele terminou a sua vida como Israel. E Israel quer dizer príncipe de Deus, um homem humilde e um servo. Mas isso aconteceu assim, no estalo de dedo? Não. As atitudes de Jacó revelam seu interesse pelas bênçãos espirituais, pelas coisas que vinham de Deus. Comecemos então observando o seu nascimento. Ainda no ventre materno, Jacó lutava com seu irmão. E ao Esaú nascer primeiro, Jacó lhe segurava o calcanhar, como que dizendo, eu que queria nascer primeiro. Ou seja, um foi na frente, mas ele estava mostrando já. Mas como que eu posso entender isso? Dá para entender? Não dá para entender. Mas ali a Bíblia diz claramente que era como que dizendo ali que ele estava querendo nascer. Isso é o que vimos em Gênesis 25, 19 a 26. Nessa ocasião, Deus revelou para Rebeca que o filho mais velho seria servo do mais novo. Deus fizera a sua escolha e os fetos refletiriam essa escolha divina em seu comportamento. Para Esaú, nascer primeiro era um acaso. Para Jacó, nascer primeiro era o seu maior desejo. Não tendo como explicar esse relacionamento, mas veja, o Salmo 58, versículos 2 e 3 diz, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já desencaminham proferindo mentira. Quando que acontece a concepção? Quando o óvulo e o espermatozoide se juntam. Com a consciência
que essa pessoa tem? Ele não sabe falar, ele não sabe, mas já tem uma alma. E a Bíblia diz que o ímpio, a alma ímpia, na concepção já se desvia do Senhor, já se afasta do Senhor. E quando nasce, já nasce falando mentira, tem peçonha como de serpente. É isso que o Salmo 58, 2 e 3 vai dizer. Se o ímpio já se desvia no ventre materno, na sua concepção, entendemos que também o justo se aproxima de Deus na mesma condição. Foi o que aconteceu com João Batista. Ele estava no ventre da mãe. E quando Maria chegou ali grávida de Jesus, João Batista, o feto estremeceu de alegria, é o que a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo. E ainda era um feto, estava dentro da sua mãe. Jacó, ainda um feto, demonstrou a sua predileção pelo bem espiritual, pois de algum modo ele sabia que tinha que nascer primeiro. Os versos 27 a 34 do capítulo 25 de Gênesis nos revelam outro capítulo dessa história. Quando o jovem Esaú saíra para caçar, quando ele chegou em casa, Jacó tinha feito um cozido, uma comida gostosa, para matar a sua própria fome. Quando Esaú chegou, morto de fome, ele chegou então e negociou com Jacó. Diz, me dá a tua comida. Ele diz, não, se você quer, você me vende o seu direito de primogenitura. E aí o que foi que Esaú fez? Esaú diz, de que me vale esse direito de primogenitura se eu estou morrendo? Me dá essa comida e fica com esse direito. E a Bíblia diz que ali então ele desprezou o seu direito de primogenitura. Jacó propôs um negócio ao seu irmão. Pediu que ele vendesse esse seu direito. E esse direito era o seu desejo. Ele queria ser o primogênito, mas não tinha jeito de voltar para nascer primeiro. Então esse direito teria que ser passado para ele. E aí seu irmão, desprezando essa primogenitura, aceitou a proposta. E o versículo 34 diz, assim desprezou Esaú o seu direito à primogenitura. Não se trata apenas de comer uma comida, mas de uma escolha entre o bem espiritual e a necessidade física. Disse ele, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Para Esaú, suprir a necessidade física era mais importante do que garantir bênçãos espirituais vindo de Deus. Meus irmãos, não é isso que vimos tanto esparramado por aí, na quantidade de crentes que só estão atrás de bênçãos materiais e estão nada importando pelas bênçãos espirituais? Um videozinho corre pela internet de um desses pastores que ensinam muito a questão da prosperidade. E aí então, tá lá, o pessoal chega e diz, eu comprei uma fazenda, o outro eu comprei isso, eu comprei aquilo, só coisas extraordinárias, grandes. E aí chegou lá um senhor e ele perguntou, e o senhor, o que Jesus fez por você? Ele diz, ele me salvou. Não, mas o senhor me quebra, o pastor, né? O senhor me quebra. O que é que Jesus fez por você? Ele me salvou. E aí o pastor, em vez de valorizar a salvação espiritual, ele diz, mas não, Deus fez alguma outra coisa para você. Ele diz, ele não precisa fazer mais nada, ele já me salvou. Muitos se dizem crentes, mas diante de problemas financeiros, enfermidades graves, ou problemas de relacionamento, seja eclesiástico, ou seja de irmãos, abandonam a Deus como fizera Esaú. Agindo assim, como Esaú despreza a sua maior bênção, que é espiritual, tratando sobre os que abandonaram a Deus e a igreja por causa dos prazeres, problemas e necessidades físicas, João disse, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João não quis dizer que um crente nunca vai se desviar, mas ele quis dizer que esse crente mesmo que se desvia, ele volta, porque há nele a semente, há nele o Espírito Santo, há nele a força que atrai de volta, ele é um novo homem, alguém que nasceu de novo, então não vai conseguir continuar lá. Mas aqueles que não são, eles podem ficar na igreja o tempo que quiser, mas como eles não são, um dia o mundo vai chamar, vai clamar, e eles vão atender o seu chamado. Crente é crente. Crente que é crente, que conheceu e se tomou posse do amor de Deus, assim como Jacó, prefere ficar com fome a perder a segurança espiritual. Agarra-se à bênção espiritual e não abre mão dela.
Diante de as piores situações, prefere ficar seguro nas mãos de Deus a ter a segurança material. Esses, assim como Paulo disse em Romanos 8,39, afirmam: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Outra situação que mostra o apego do amado de Deus, Jacó, à sua vida espiritual, está registrado no capítulo 32, 26, quando Jacó segurou o anjo de Deus. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó poderia ter sido morto, mas ele preferiu a morte a perder a oportunidade de ser abençoado por Deus. Ele desejava as coisas espirituais, estavam ali no seu coração, ele queria a bênção de Deus. O comportamento de Esaú foi rejeitado, comportamento de Esaú, que foi rejeitado por Deus e não recebeu o seu amor, revela um homem alheio, pronto a desprezar a vida espiritual, apegado a caçadas e aos prazeres terrenos. Em oposição a Esaú, o comportamento de Jacó, que foi eleito por Deus e recebeu o seu amor, revela um homem apegado à vida do lar e aos bens espirituais. O comportamento destes revela algo em seus corações, o qual nem eles mesmos sabiam o que se passava, mas refletiam em suas ações o que Deus fizera, o que Deus deixara de fazer, ou que Deus deixara de fazer nos seus interiores. Mas em segundo lugar, nós vamos observar o apego e o desprezo às normas divinas diante dos prazeres. Gênesis 26, 34 e 29 e 21 vai tratar a esse respeito. Durante o carnaval, aqui no Brasil, as escolhas das pessoas elas ficam muito claras diante dos prazeres. Muitos se entregam aos seus desejos, a carne, é a festa da carne. Entregam os seus corpos aos prazeres, usam bebida alcoólica em excesso, usam drogas, perdem o sentido, comportam-se como brutos e irracionais, fazem sexo com qualquer um, com vários, sem culpa, sem sentir peso da consciência. O seu comportamento revela que são filhos das trevas. O seu Deus é o seu ventre, eles vivem para se satisfazerem. Ao contrário desses, outros preferem, nessa mesma época, usar esse feriado para se aproximar de Deus. Procuram retiros espirituais e ocasiões para estarem mais próximos de Deus e da igreja. Oram mais, leem mais a Bíblia, procuram pregar mais o Evangelho para salvar a vida de outros. Com isso, revelam que querem compartilhar o amor que receberam de Deus com o maior número de pessoas. Estes revelam que quem lhes dirige é o Espírito Santo e não Deus desse século, como está lá em 1 Coríntios 2,12. Esse contraste no comportamento de Jacó e de Esaú diante do prazer sexual é também claramente observado. Veja, tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, o Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. E vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo, lhe ordenara dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, fora a Padã Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão e irmão de Nebaiote. Nós temos dois homens diante dos prazeres aqui. Dizem que os três piores e mais destruidores inimigos dos homens são o dinheiro, o poder e o prazer. Estes são usados com muito poder e influência por Satanás para derrubar homens e lançar no abismo. Esaú, que não tinha o seu coração dominado por Deus, mas seguia os impulsos da sua natureza caída, ele fez a sua escolha. Ele casou-se com uma, com duas, com três mulheres. A bigamia nunca fez parte do projeto de Deus para a formação da família.
Quando Deus fez Eva para Adão, ele diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Era para ser apenas um homem para uma mulher. Mas a gente vê lá em Gênesis 4, Lameque, descendente de Caim, um assassino e claramente filho do diabo, seguindo o seu coração caído, matou a 2 homens e se orgulhou disso e revelou o seu prazer em ser perseguido pelos seus atos sanguinários. Mas outra atitude dele, que revela o mal em seu coração e a ausência do amor de Deus, foi a sua decisão de tomar para si 2 mulheres, Ada e Zilá. É o primeiro caso de bígamo da história. Ele não obedeceu à vontade de Deus, mas preferiu seguir o coração corrompido. Então, bigamia é fruto do pecado e não da vontade de Deus. Esaú fez o mesmo. Tomou 2 mulheres cananitas que não serviam a Deus. Elas se tornaram amargura para o coração de seus pais. A situação piorou ao fazer a escolha e casar-se novamente com uma 3ª mulher. Veja que ele não se casou por amor, mas por vingança. Pois o seu irmão, obedecendo aos pais, ele partiu para escolher uma esposa para si. E casou-se, Esaú casou movido por ódio. Ao contrário dele, Jacó revelou que o seu desejo sexual não era o senhor do seu coração. O seu desejo estava submisso à vontade de Deus. Primeiro, ele não entrou num julgo desigual, que tem sido um grande problema para muitos crentes casados com não crentes. Segundo, ele obedeceu a seus pais, coisa rara no nosso tempo entre jovens na hora de escolher o cônjuge. Casam-se contra a vontade dos pais e depois sofrem. Terceiro, ele escolheu uma esposa, não 2 ou 3. Jacó pediu ao seu sogro para casar-se com Raquel e trabalhou por ela durante 7 anos. Foi enganado por seu sogro e recebeu Lia, em lugar da esposa que ele tinha escolhido. Mas ele se queria casar com uma esposa. Por causa dessa situação, ele teve 2 esposas, mas esse não era o seu plano inicial. A obediência é algo penoso para o ímpio. Obedecer parece impossível, pois isso é contra a sua natureza. Para um ímpio obedecer a Deus, falar a verdade, ser honesto, é uma coisa terrível. Ao contrário, aqueles que foram amados, foram escolhidos por Deus, a obediência lhes dá prazer e segurança. Sentem-se alegres por fazerem a vontade de Deus. Se esforçam para que Deus sinta prazer em suas escolhas, que sempre tem como parâmetro a vontade divina. Esse prazer vem do seu desejo de estarem próximos dele. Romanos 13:10 diz que o amor é o cumprimento da lei. É isso que faz a diferença na hora de escolher entre obediência e desobediência. A situação do coração é determinante. Se um coração é amado por Deus, tem o Espírito Santo, a pessoa vai ter prazer em obedecer. Se a pessoa não foi amada por Deus, seu coração é corrompido, ela não vai conseguir obedecer. Mas em terceiro e último lugar, nós veremos a atitude dos 2 irmãos diante do valor dado à bênção espiritual. Gênesis 27, 33 a 38 diz: o abençoei e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. E disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? E disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. Meus irmãos, nós temos visto muito falar de bênção. O povo quer bênção, mas não quer se comprometer com o doador da bênção. Quer apenas algo para se sentir bem, algo para sair de uma situação desagradável, como falta de dinheiro, enfermidade ou problemas pessoais. Para estes, uma única bênção lhes basta. Foi curado, ótimo, está satisfeito. Essa é a diferença marcante entre quem foi amado e quem foi rejeitado por Deus.
Quem foi rejeitado e não conhece o tamanho e a importância de Deus em sua vida, não se importa tanto com o que vem das mãos de Deus. Se contentam com carros importados, com mansões, com dinheiro, com saúde física. O resto é o resto. Seu bem-estar terreno lhe satisfaz. A sua vida por vir na eternidade pouco lhe importa. Vê-se isto na pouca importância dada às bênçãos espirituais pelos propagadores e seguidores da teologia da prosperidade. A vida com Deus e a fidelidade aos princípios divinos pouco ou nada importa. Você não vê falar nessas igrejas a respeito de disciplina, a respeito de pecado. Isso não é importante para eles. O importante é bênção material. Isso aconteceu a Esaú. Primeiro, ele não deu valor à primogenitura, que dava direito às bênçãos de seu pai. Quando ele viu que perdeu, acusou o irmão de lhe ter roubado. Ao invés de assumir que rejeitou a bênção, trocando por um prato de alimento, como já havia rejeitado e perdido a bênção completa, a qual não tinha dado devido valor, ele diante do pai suplica: acaso tens uma única bênção, meu pai? Observe o descaso de Esaú com a bênção espiritual dada por seu pai. Uma única bênção lhe bastaria. Enquanto Jacó foi ricamente abençoado, uma longa bênção, ele estaria satisfeito com apenas uma. Sua atitude revela a rejeição ao espiritual. Lá em Hebreus 12, versículos 16 e 17 diz: não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A sua situação lembra a situação da população da época de Noé. Todos o viram construir a arca. Eles recusaram o constante convite de Noé. Mas quando a arca se fechou, quando a água começou a cair, eles suplicaram, mas aí já era tarde. Assim também será na volta de Cristo. Pois depois de muitos terem rejeitado e desprezado o convite dos pregadores, eles suplicarão pela salvação. Mas como no caso de Esaú, não acharão lugar para o arrependimento. O seu comportamento libertino revela o Senhor do seu coração. Tendo amado o mundo e seus prazeres, e sendo guiado por Satanás, irão estes com ele para o lugar de tormento eterno. Já quem foi amado por Deus é diferente, assim como Jacó. Querem a salvação da alma, sem esquecer das bênçãos materiais. Querem a bênção completa, não abrem mão da salvação da alma por falta de bens materiais. E quando recebe bens materiais, acredita a Deus essa bênção. Assim agiram os crentes descritos em Hebreus 10, 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes, vós mesmos, patrimônio superior e durável. Estes não retrocederam na sua fé, porque os seus bens foram roubados, e por estarem sendo perseguidos, eles tinham a certeza de que, se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha, no hino 155, na última estrofe, que é o hino da reforma, diz o seguinte: se tem de Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Depois de falar bastante fica difícil cantar. Mas veja a letra desse hino. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Veja, meus irmãos, o que está mostrando aqui é que o crente verdadeiro, ele não coloca bens materiais na frente.
Ele os recebe como bênção de Deus. Ele acredita, ele crê que o que ele tem é bênção de Deus, mas eles não são o essencial. A gente vê Abacuque quando diz ainda que não haja figueira não haja fruto na videira, nem haja figos, que não haja animais, ainda assim eu louvarei o Senhor. É um dos textos mais belos da Bíblia. Mas veja, o que ele está dizendo não é a fartura que vai me fazer me aproximar de Deus. Eu vou querer me aproximar de Deus por Deus ser Deus. Eles agiram assim, porque eles sabiam que o que eles tinham nos céus era mais durável, era eterno. Então, veja, meus irmãos, que o desejo de Jacó pelas bênçãos espirituais era o que movia. Já vimos o seu desejo no nascimento, na negociação com Esaú, no agarrar o anjo e não soltá-lo antes de abençoá-lo. Agora veja no capítulo 28, versículos 10 a 17, lá de Gênesis, quando Jacó tem uma visão de uma escada que ligava o céu à terra, e Deus claramente lhe abençoa. Deus abençoou Jacó. Deus não impôs nenhuma condição, apenas o abençoou. Quando Jacó acordou do sono, ele ficou atemorizado, diz, Deus estava aqui, eu não sabia. Mas ele mesmo tendo sido abençoado, ele colocou condições para garantir mais bênçãos. Ele disse, se Deus for comigo, se me guardar nessa jornada, versículo 20 a 22, na jornada que eu empreendo, se me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu lhe darei o dízimo. Deus já tinha abençoado Jacó. Só que Jacó impõe condições aqui, e essas condições revelam a imaturidade de Jacó. Ele não compreende o amor de Deus e nem a aliança de Deus com ele, que Deus não impôs nenhuma regra, nenhuma condição, mas Jacó disse, se o Senhor for comigo, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. Deus, ele já tinha dito que iria com ele, já tinha dito que o abençoaria. O desejo pelas bênçãos divinas é visto a situação em que Jacó usou peles de animais e se aproximou de seu pai como se fosse o seu irmão. Jacó poderia ser amaldiçoado por seu pai em vez de ser abençoado, mas ele enfrentou esse risco para ser abençoado, era o seu maior desejo. O medo da reação negativa do pai não impediu ele de ir lá e buscar a bênção. Jacó, ao contrário, desprezou a bênção divina, Esaú desprezou a bênção divina, enquanto Jacó fazia loucuras para conseguir. Em Gênesis 32, 9 e 10, vimos Jacó maduro, orando e dizendo, Deus meu, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Olha que mudança. O Jacó enganador, o Jacó cheio de tramóia, agora volta Israel, príncipe de Deus, transformado, servo e humilde. Deus não abençoa seus filhos por condições impostas por eles, ou por obras praticadas por eles. Deus, ele nos abençoa em Cristo e por causa da fidelidade de Cristo. Paulo fala isso em Efésios, que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. É por causa dele que ele nos abençoa. Jacó, agora maduro, compreendeu isso, porque ele disse, eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tenho usado para com teu servo. Agora não tinha mais condição, agora ele se entregava e confiava. Concluindo, entender a eleição divina não é fácil, pois questionamos o porquê de Deus escolher um e deixar que outro se perca. Saber que nenhum homem merecia ser escolhido é uma razão enorme para o crente se alegrar por ter sido escolhido por Deus, pois não merecia ter sido escolhido. Nesse estudo nós vimos o comportamento de quem recebeu o amor de Deus e de quem não o recebeu. Nós vimos a atitude dos 2 irmãos diante da escolha entre vida espiritual e suprimento de necessidade física. Nós vimos o apego e o desprezo às normas divinas diante dos prazeres.
E vimos a atitude dos dois irmãos diante do valor dado a bênçãos espirituais. Observe em teu comportamento o reflexo do Senhor que habita o teu coração. Se o teu Senhor é Deus, você vai agir como Jacó, que foi escolhido, foi amado por Deus. Você vai valorizar a vida espiritual e vai ficar disposto a andar com Deus mesmo diante das adversidades. Você colocará Deus acima dos teus prazeres e priorizarás a vontade de Deus das tuas escolhas e, por fim, revelará o desejo intenso de não perder nenhuma das bênçãos que Deus tem reservado para você. Não seja como Esaú, que como os filhos do diabo, que como ele estão condenados, pois desprezam a vida espiritual e vivem de acordo com os seus corações corrompidos, fazendo o que lhes dá prazer, mesmo sabendo que estão afrontando a Deus com suas atitudes e revelam desprezo pela salvação da alma, buscando apenas qualquer bênção, mesmo que venha até de ímpios, porque é só isso que eles querem, o alívio na terra. Cuida-te, pois Esaú chorou muito quando a bênção lhe foi rejeitada. Assim como a população na época de Noé gritou à porta e ela não se abriu, quando Cristo voltar, muitos vão implorar, mas não receberão misericórdia. Tua vida terrena revelará o destino da tua alma, revelará quem governa o teu coração. Revele de modo visível o grande amor de Deus, que de modo invisível transformou o teu coração. Faça do teu coração o modo de revelar ao mundo o quanto Deus tem investido em você. Seja como Jacó, um propagador da misericórdia divina. Então, meus irmãos, esse é o estudo de hoje. Um comportamento revelador. O teu comportamento vai revelar quem é o Senhor da tua vida. Você foi amado por Deus? Se foi amado por Deus, esse amor vai se revelar em todos os teus atos. Amém?